eu pensava assim, eu já li a Bíblia mais de 7 vezes de capa a capa, já estudei, tive a oportunidade de estudar fora também. Como que eu não via a questão do sábado? Como que eu não enxergava? E aí foi muito difícil, por causa do preconceito, e aí eu cheguei numa conclusão, bem, eu vou guardar o sábado, só que eu vou guardar aqui mesmo na minha igreja. Não preciso ser adventista para guardar o sábado. E comecei a tentar guardar o sábado ali, o Luiz me ajudando, me mostrando, me ensinando. Aí os livros eu já não queimava mais, comecei a ler, a devorar. Aí na escola bíblica dominical comecei a ensinar sobre o sábado, que já foi um choque com a igreja, porque o conselho da minha igreja me chamou e disse, pastor, o que está acontecendo? A gente está percebendo aí que o senhor está meio confundindo a questão doutrinária. E aí me chamaram a atenção e eu continuei pesquisando, e eu continuei buscando, né? E o Luiz fez 40 madrugadas, que é um projeto que a igreja tem, e nos 40 madrugadas ele pediu para Deus, Deus, não deixe o pastor William dormir enquanto não conhecer a verdade. Então, assim, de um lado, Luiz me amando e orando, e de outro lado, esse conflito de busca, de conhecimento, de ir atrás. Quando eu trouxe um DVD do pastor Luiz Gonçalves, que depois eu o conheci, né, na Associação Paulista Central, aqui em Campinas, e ele me deu de presente. E eu levei e entreguei para cada membro da minha igreja, para cada família. E aí nós fomos num encontro em Avaré, um encontro da Igreja Adventista. E nesse encontro... Nós, quem você diz? Você? Eu e a minha liderança. Você e a sua liderança. Porque essa verdade eu não queria só para mim. Eu queria para todos. No momento que eu descobri que o sábado era o dia do Senhor e deveria ser guardado, é como eu disse, eu não pensava em ser adventista. Eu queria guardar a verdade bíblica com aquele povo que eu amava. Alguns eu havia batizado, feito casamento, apresentado filho. Então eu queria estar ali com eles e queria a salvação deles. Então não era simplesmente para mim. Como pastor deles, eu queria que eles também conhecessem. E aí depois que eu entreguei isso para cada um, que aí o conselho me chamou novamente e disse, pastor, desse jeito não dá. E eu tive que abrir a Bíblia com o conselho e dizer assim, está aqui, me mostra o que seja contrário. E aí eles disseram, não tem como mais. Aí eu percebi que seria impossível eu continuar sendo pastor da minha denominação e guardando o sábado lá. E aí eu tive que tomar a decisão. A minha esposa saiu chorando, porque a gente estava muito certo daquilo que a gente estava crendo. Era muito verdadeiro para nós, era muito belo, era muito lindo. Então não tinha como a gente se calar, não tinha como mais a gente fechar os olhos. Foram 2 anos e 3 meses buscando todas as objeções, lendo todos os livros contra e a favor. E nós chegamos a uma conclusão, o sábado é o dia do Senhor. E a segunda conclusão qual que foi? A igreja adventista é a igreja de Deus. Então você falar isso para suas ovelhas, para as pessoas que te amam, para minha mãe, para minha avó. Sim. Então isso foi o mais difícil. Então, mas Deus foi trabalhando conosco e quando nós tomamos essa decisão, as pessoas já viam o brilho nos nossos olhos. Então já não tinha mais como nos calar. A igreja já estava muito forte dentro de nós. E chegou o momento que eu falei para minha esposa, eu vou pregar sobre a guarda do sábado na minha igreja. Olha! E com certeza Deus vai prover para nós o que nós vamos precisar daqui para frente. E aí foi no dia 7 de dezembro de 2002 que eu preguei sobre a guarda do sábado dentro da igreja luterana. Gente! Com mais ou menos umas 600 pessoas presentes. E aquilo foi assim, eu preguei sobre Isaías 56, dos versos 1 a 7, onde diz que o sábado não foi dado somente para o povo judeu. Que o sábado foi dado para todos os povos, línguas, nações. E eu preguei sobre isso. E falei na igreja claramente, falei assim, eu disse, e a partir de hoje, nós, como família pastoral, nós vamos começar a guardar o sábado. Aquele sermão daquela noite foi assim uma decisão realmente de uma nova caminhada. Nós, naquela noite, sentimos que a gente estava tomando um outro rumo. Que realmente não teria mais como continuar ali se não pudéssemos continuar pregando o que está na palavra de Deus, né? Esse pessoal, logo que eu preguei sobre isso, eles levaram ao conhecimento do pastor presidente sinodal. Nós, adventistas, pastor presidente de uma associação. Lá é pastor presidente sinodal. É mais ou menos uma estruturação parecida. Levaram ao conhecimento dele, mas como era final de ano, o pastor disse assim, e eles gostavam muito de nós, da nossa família, ele disse assim, não, deixa o pastor Brandt tirar suas férias, agora em dezembro, volta em janeiro, se organiza. E no mês de março acontece o concílio de pastores.
E naquele concílio de pastores, na chegada, o pastor presidente me chamou de lado um pouquinho e disse assim: Pastor Brandt, nós precisamos conversar um pouquinho antes do início das nossas reuniões do concílio. Preciso esclarecer algumas coisinhas contigo. Foi então que a gente saiu para uma conversa. E aí o pastor me disse assim: pastor, da sua paróquia me vêm algumas reclamações. A sua forma de batizar mudou, você está fazendo diferente. E além disso, ele disse assim: pastor, você pregou que o verdadeiro dia de guarda é o sábado e não o domingo. E aí ele me disse assim: você sabe que essa não é a doutrina luterana. Eu fiquei assim em silêncio um pouquinho. Eu disse: pastor, eu sei que não é a doutrina luterana. Mas, pastor, na Bíblia somente fala do sábado como dia do Senhor e como mandamento do Senhor. E em nenhum lugar diz que esse dia foi mudado. Aí ele me disse assim, ele disse: tudo bem, nós estamos propondo para você que você se retrate, que você volte atrás. Nós gostamos de você, gostamos da família, e a gente gostaria que você se retratasse, voltasse atrás, que você voltasse para a sua igreja e que dissesse para a sua igreja que você estava equivocado. Olha só. Que você leu um livro e esse livro bagunçou a sua cabeça, mas que você vai deixar tudo isso de lado e vai continuar sendo o pastor que você sempre foi. Foi aí então que eu falei para ele, eu disse: pastor, eu acho difícil. Eu hoje diria para ti assim, ó, que eu não vou me retratar. Olha. Porque estou convicto dessas verdades. Porque não são ensinamentos de uma igreja, mas são verdades bíblicas. E aí ele me disse assim, e você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço contigo, com sua esposa, com seus filhos? E quando ele disse: você está disposto a pagar o preço, a gente sabia do que ele estava se referindo. Né? Eu disse: pastor, eu estou disposto. E eu disse assim: se o Senhor esteve conosco até agora, se Deus nos abençoou até agora, eu acredito que Deus não vai nos abandonar, porque nós queremos agregar conhecimentos maiores e realmente fazer o que Deus nos manda na sua palavra. E aí ele me disse assim: tudo bem, está nas suas mãos. Que até então eu pregava o contexto que eu conhecia. E aí eu me deparei com outras verdades que até então não tinham sido reveladas para mim. E eu me vi nessa obrigação: peraí, eu não posso segurar isso só para mim. Eu tenho que compartilhar. E isso fervia dentro do meu coração. Olha. E aí eu comecei a compartilhar com a congregação local, né, com o qual eu era responsável na ocasião. Comecei a compartilhar algumas verdades, como também os mandamentos de Deus, que até então eu tinha aprendido que tinham sido abolidos. Olha. Os 10 mandamentos. Eu tinha aprendido que Jesus tinha inaugurado a dispensação da graça, que é uma teologia dispensacionalista, né? Então, dentro desse contexto, eu entrei em choque. Eu falei: peraí, não, a graça ela sempre existiu, desde o princípio. Senão Adão e Eva, eles teriam morrido no ato do pecado, né? Então, eu me deparei com essas verdades e me senti na obrigação de compartilhar com as ovelhas. E até então comecei a compartilhar. Eu lembro exatamente, foi num domingo, porque o culto principal era no domingo. Então eu levei as verdades sobre os mandamentos de Deus. Os 5 pilares da verdade, né? Os mandamentos de Deus compõem um deles. Quando eu preguei sobre os 10 mandamentos, foi um choque. Porque eu contextualizei e no final eu expliquei para a congregação que eles teriam que obedecer os 10 mandamentos. Todos os mandamentos, não só 9, não só 8, mas todos os 10 que continham, por exemplo, em Êxodo capítulo 20. Então, esse foi praticamente a última pregação que eu tive naquela congregação. Mas a reação que veio por parte dos membros ou os seus líderes também já estavam sabendo? Então, a reação partiu da liderança da igreja, né? Os membros tiveram uma reação, mas não foi tão expressiva. Os membros reagiram de forma até mais acolhedora àquela mensagem. Agora, a liderança já não. A liderança já me procurou, queria que eu me retratasse, né? Então eles chegaram até mim e falaram assim: então, Marcelo, quer dizer que você está
pregando sobre os 10 mandamentos, e citaram até de uma forma, né, de chacota, não, você está tendo estudo bíblico para entender isso aí? Por que você está pregando essas coisas? Aí eu entendi, não, eu entendi na Bíblia que é verdade, e os mandamentos estão a vigor. Até então eu até citei, por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que João, ele viu no céu o santuário, e abriu-se o céu e foi vista a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então eu tive essa visão, compartilhei com a liderança e expliquei, não, os mandamentos estão em vigor e tem que ser obedecido. Você teve essa força de presença? Sim. Ali? E aí eu fui barrado, né? Eu fui pressionado. Ó, ou você se retrata ou nós vamos ser obrigados a desligar você. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Você tomou a sua decisão definitiva? Então foi numa abordagem da liderança, né? A liderança me abordou e falou, Marcelo, ó, ou você tem que decidir. A liderança da outra denominação, qual eu pertencia, falou assim, Marcelo, você tem que decidir, porque pregando isso aí você não pode mais. Nós não queremos nos ver sem você, porque, querendo ou não, eu exerci uma boa liderança, não trazia problemas, né? Então eu cheguei num ponto que, dentro da Escritura Sagrada, eu me deparei com um verso. Apocalipse 18, verso 4. Porque estava uma verdadeira confusão na minha vida, né? Uma confusão religiosa, uma confusão de pensamentos, social. Uma confusão total. E nesse versículo, Deus convida a sair daquela confusão, né? Deus, ele faz um convite para a humanidade, mas aquele convite foi pessoal para mim. Quando eu me deparei com esse verso, mesmo em choque com a liderança, eu decidi abraçar, então, todas as verdades que até então eu não conhecia. Eu decidi abraçar, né? Estava tendo conhecimento e abracei todas as verdades. Olha, abandonei tudo. Eu tenho que tomar uma decisão porque agora eu sei. Eu não posso me acovardar em pregar o Evangelho de Cristo na totalidade. Então, agora que sei, os membros da igreja que a mim foram dados para conduzir para os céus, precisam conhecer o Evangelho. Puxa, então, o que é que eu faço? Vou na Associação Pernambucana, vou nas casas publicadoras e compro revistas, compro livros e começo a distribuir com os membros da igreja para que eles conheçam. Estabeleço na igreja a escola bíblica, eu trago as revistas da escola sabatina para tratar do assunto. Olha. Estabeleço na igreja a semana, as semanas que a igreja adventista aplicava, eu também aplicava na igreja. Olha, né? Que corajoso. Da Semana Santa, tudo assim com muito cuidado, e no lugarzinho onde aparecia a marca da igreja adventista eu cobria, porque as doses têm de ser dadas homeopáticas, né? Se fosse de uma vez, alguém podia se apavorar e ir embora. Mas você não passava pela sua mente, falar, olha, mas isso é muito arriscado. Passava. Mas olha, eu estou correndo o risco de perder aqui a minha posição, o meu cargo, não passava isso pela sua cabeça? Passava, sim. Mas eu ia. E você não se amedrontava? Um pouco, porque na época eu me sentia como um Lutero da vida, porque eu não queria nem abrir outra igreja, nem sair da igreja. Eu queria que a igreja, ao menos a igreja local, atentasse para a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E você sentiu que alguns corações ali se abriram? Senti. Né, mas recuavam a partir do momento que outras pessoas, ou a maioria, chegavam e diziam, olha, o pastor Gildo nessa quarta está dando o estudo de Daniel, não entrem. Ai. Porque o que ele está ensinando é da igreja adventista. Começou não a acontecer isso. Né? Começa a acontecer, começa a recuar para a escola sabatina, que na verdade não era sabatina, só a revista, né? Mas era a escola dominical. Mas a revista era da escola sabatina, começaram a não querer mais contribuir com nada, né? Ou com tudo. Puxa. Recuo total. Mas deve ser difícil, né, Gildo, você ser um líder que de repente começa a entender uma certa rejeição, uma desaprovação por parte dos seus liderados? Muito. Tinha hora que eu procurava dizer assim, Senhor, eu não estou aguentando mais.
Eu não estou aguentando mais, Senhor, porque a carga está pesada, o povo não quer, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou me sentindo um Josué, que o povo ficou todo desarrumado, porque servir ao mundo parecia ser melhor, e eu dizia assim, as coisas estão se repetindo durante a jornada do povo de Deus quando sai do Egito. E eu não tenho mais forças para prosseguir, Senhor. Puxa vida. Passamos quase que uns 6 a 7 meses nos preparando para isto, porque eu não podia abandonar a igreja de qualquer jeito, né? Mandando uma carta dizendo, gente, eu fui. Não, eu precisava dizer à igreja para onde eu estava indo e por quê. Então, oramos, eu e minha esposa oramos, e um determinado dia minha esposa teve um insight, disse, filho, eu já tenho a forma para a gente avisar para a igreja. Porque até então ninguém sabia que eu ia sair. Muitos, inclusive, me aconselhavam, pastor, vai embora, pastor, o senhor está sofrendo muito. Não fique aqui. Foi um período difícil. Um período difícil. Não fique aqui tentando morrer ou puxar a igreja. Vá para a igreja adventista. Me convidaram para a regional para perguntar por que é que eu estava adotando na igreja a revista da igreja adventista. E aí eu fui prático com eles, disse, porque nós não temos uma revista de qualidade, porque a revista da Igreja Adventista, eu entendo que é uma revista que tem qualidade, e eu, como educador, eu podia aplicar ou trabalhar com o jornal do dia, sem que as pessoas fossem para outro caminho. E assim eu fiz. Então, dia 4 de dezembro, ele estava lá para celebrar a ceia, celebrou a ceia, já havia ido na igreja outras vezes para me colocar em disciplina por conta das pregações, porque tinha algumas palavras na igreja que eu não podia falar mais. Eu não podia falar mais sexta-feira, porque já ficavam todos atentos e ele já vai falar do sábado. Eu não podia falar do domingo, ele vai voltar para o sábado. Né? Eu não podia falar sobre santuário, eu não podia falar sobre nada que a igreja adventista, à luz da Bíblia, prega para esclarecimento e preparar o povo para chegar nos céus. Você foi ficando numa situação difícil. Muito difícil. Foram me cercando. Pouco a pouco foram me cercando. Alguns de uma forma diretas, outras de uma forma indireta, mas foram me cercando. Desde alguns membros da igreja a alguns pastores na igreja, né?